O número de processos que tramitam na Justiça brasileira aumenta a cada dia. Segundo dados do relatório Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça, em 2015, tramitaram 102 milhões de processos, sem contar com os que passaram pelo Supremo Tribunal Federal. São 2 milhões a mais do que no ano anterior. Os números mostram o que a OAB tem falado constantemente nos últimos anos. A estrutura judiciária que se tem hoje não dá mais conta da demanda. Quem sofre com a falta de juízes são os cidadãos e os advogados, principalmente aqueles que atuam no interior do país. O OAB Entrevistas está começando. Quem conversa comigo hoje é o advogado Valdetário Andrade Monteiro, representante institucional da OAB no CNJ. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutor Valdetário. É um prazer. Prazer tê-lo aqui. Para a gente começar, eu queria que o senhor fizesse uma análise, então, da capacidade instalada do Poder Judiciário. Como é que está essa situação hoje? Olha, nós tivemos, após a Constituição Federal de 1988, direitos assegurados ao cidadão que não estavam bem claros no período da ditadura. O Brasil passa, ao longo dos anos, por uma gangorra constitucional em que nós temos idas e vindas nas constituições, nas várias constituições de 1824, o que trazia ao cidadão uma sensação de direitos que não eram materializados no seu dia a dia. A partir de 88, começou uma crescente de conhecimentos de direito, o cidadão começou a ver que como consumidor ele tinha direito, como cliente ele tinha direito, como cidadão em si ele passava a exercer com mais clareza esse direito. Isso trouxe uma responsabilidade ao Poder Judiciário muito maior. E a capacidade instalada do Judiciário ela não mudou. Os tribunais eles não se prepararam para a Constituição Federal de 1988, no nosso entendimento. E esses processos passaram a crescer em números, tanto nos juizados especiais, com pequenas causas, como nos tribunais estaduais, sejam regionais federais, sejam eleitorais, sejam tribunais de justiça. E isso criou um estrangulamento do funcionamento do Poder Judiciário. Hoje nós temos, pela quantidade de magistrados, de servidores e pelo ingresso de novos processos, uma sensação de que nunca se atingirá o objetivo de ter o pleno funcionamento e a entrega da prestação jurisdicional na medida certa. Essa Constituição foi alterada pela Emenda Constitucional 45, criando o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e implementando também na Constituição mais direitos e garantias fundamentais, a exemplo do funcionamento do processo, do prazo médio de instauração e conclusão do processo, de forma a atender o cidadão, ou seja, o processo tem que ter um tempo razoável para se atingir a justiça. Isso traz um nível de dificuldade para a advocacia que não vê a estrutura do judiciário a atender à demanda da sociedade. Ainda no programa a gente vai estar abordando mais um pouco essa questão, mas, doutor Valdetário, além da falta de juízes, o que hoje mais atrapalha a atuação do judiciário no nosso país? Como é que o senhor classificaria isso? Olha, nós implementamos, ao longo dos últimos anos, uma tecnologia no Poder Judiciário. O Brasil avançou muito no processo judicial eletrônico, mas ainda há um descompasso entre o processo judicial eletrônico e a estrutura necessária para o atendimento dessa demanda. São cidades espalhadas pelo Brasil inteiro que não têm internet de qualidade, que não têm uma banda larga que justifique a tramitação eletrônica com celeridade, com rapidez. Isso traz um grau de dificuldade. Outro ponto de estrangulamento, seja nas capitais ou no interior do estado, é a quantidade de servidores. E a gente tem várias justiças no Brasil. O CNJ foi criado também com esse intuito de tentar levar bons exemplos de lugares onde a justiça funciona para outros lugares em que o Poder Judiciário, com uma estrutura parecida, não funciona. Justiça Federal tem um funcionamento em números com uma excelência muito maior. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região foi considerado o melhor tribunal do Brasil, mas a quantidade de servidores implica nesse estabelecimento de metas de cumprimento. Enquanto a Justiça Estadual tem, em grande parte do Brasil, servidores cedidos de prefeituras, de câmaras municipais, a Justiça Federal tem servidores próprios. Isso demonstra no dia a dia que essa justiça que tem servidores próprios, em que os juízes têm uma assessoria melhor,
eles funcionam também de uma forma muito mais célere a entregar a prestação jurisdicional ao cidadão que postula o bem mais precioso que há, que é a justiça. Depois de tudo que o senhor pontuou aqui, quais são os reflexos, então, dessa situação na prestação jurisdicional? Como é que fica? Uma prestação jurisdicional tardia. Nós chegamos agora a quase 1 milhão de advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Talvez seja um dos países do mundo que tem mais inscritos no sistema de ordem. Quer dizer, há países que têm ordem muito parecida com a nossa. E isso faz com que a responsabilidade do judiciário seja ainda maior. Ou seja, se nós temos uma quantidade de advogados, reflete na maior quantidade de defensores públicos, de promotores, de juízes, de desembargadores, enfim, de uma estrutura que equacione essa condição de advocacia, Ministério Público e Judiciário. Se nós temos, em determinado momento, uma disparidade, isso vai refletir no atendimento. Isso causa prejuízo à sociedade, porque o processo passa a ser mais caro. Se ele tramitaria em 2, 3 anos, ele passa a tramitar em 10. Isso é um custo para o Estado, é um desagrado ao cidadão médio que procura o Poder Judiciário, enfim. É um sistema que precisa ser melhor avaliado e concluímos. E não posso dizer que o Poder Judiciário trabalha pouco, trabalha muito. Os juízes têm julgado e julgado muito. Mas, infelizmente, há um descompasso entre a estrutura instalada e a quantidade de processos que aporta no Poder Judiciário, o que obriga novas formas de solução de demanda. Conciliação, arbitragem, uma forma de conciliar que não seja necessariamente no Poder Judiciário e sempre com o apoio da advocacia. Bom, muita coisa ainda para a gente conversar, né, doutor Valdetari? A gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, né? A gente vai para uma pequena pausa e no próximo bloco a gente volta para debater a capacidade instalada do judiciário e a ausência de juízes, principalmente em comarcas do interior do país. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o OAB Entrevistas. O doutor Valdetari, o nosso convidado de hoje, levantou a bandeira de contratação de juízes no estado do Ceará na época em que era presidente da OAB do estado, para que as comarcas tivessem aí condição de funcionar e assim manter a jurisdição no interior. Foi isso mesmo, né, doutor Valdetari? E aí a Ordem contestou uma decisão do Tribunal de Justiça, né, do estado que revogou a convocação de 79 juízes para o interior. Essa ação teve resultados? Como é que é essa avaliação? Essa luta da advocacia, em que a Ordem dos Advogados do Brasil é essa fronteira mais próxima na luta pela cidadania, impacta numa necessária medida, às vezes até drástica por parte da Ordem, para garantir a jurisdição. O que aconteceu, por exemplo, no caso do Ceará, nós colocamos 400 cruzes de madeira na porta do fórum, na porta do tribunal, chamando a atenção da sociedade para a ausência de magistrados e servidores na maioria esmagadora das comarcas, das varas, o que ainda retarda muito mais a prestação jurisdicional. Então, você tem cidades que veem o juiz uma vez por mês, porque o juiz passa a ser, na verdade, um motorista. Ele vai respondendo por 8 comarcas diferentes, passar o tempo todo num carro, indo e vindo, e os processos sendo levados aqueles de urgência, emergência, réu preso, alimentos, e os demais que precisam de uma cognição maior, de um conhecimento maior, sem tramitação. Então, valeu a pena sim levar as cruzes para a porta do fórum, convocar a sociedade, porque no caso do Ceará nós tivemos a contratação de cerca de 100 magistrados no final, em 2 convocações, o que diminuiu a distância entre a perfeição necessária, que seria o de um juiz em cada vara com um juiz substituto. Ainda falando dessa questão da celeridade, a gente comentou um pouquinho no bloco anterior, o senhor também mencionou agora, a gente sabe que acaba agravando muito essa questão, né? Porque no Brasil a gente tem processos que se arrastam por anos e anos, a não aplicação do princípio constitucional da razoável duração do processo, ela contribui para esse problema? É importante para quem escuta o programa da OAB entender algo interessante. A ordem, a advocacia como um todo, ela não busca uma rapidez processual. Há processos que precisam de um tempo de maturação. Há processos que precisam de cognição, ou seja, ouvir a testemunha A, a testemunha B, chamar as partes, ouvir a contestação atentamente, chamar, às vezes, o Ministério Público para participar do processo.
Isso leva um tempo de maturação para que o magistrado possa se sentir seguro para julgar e entregar à justiça. Nós não tratamos de um aceleramento de processo, de uma rapidez descompassada com o Código de Processo Civil. O que nós queremos é a duração razoável, o que está lá no texto do artigo 5º da Constituição Federal. Uma duração razoável do processo quer dizer que eu ingresso em juízo e o atendimento da minha demanda, ele é para e passo à minha necessidade. Ou seja, se alguém disputa uma faixa de terra, a justiça tem que entregar a prestação judicional de modo a que aquelas pessoas elas não resolvam primitivamente numa luta entre homens e mulheres. Que a justiça possa chegar atempadamente e solucionar a questão. Nos lugares mais longínquos do Brasil, com a dificuldade de servidores e de magistrados, infelizmente, às vezes se vê famílias se degradando em luta, com mortes, porque o Poder Judiciário não consegue alcançar ainda a tempo. É algo que precisa de evolução, o CNJ tem contribuído muito com isso, trazendo bons exemplos, fazendo links, construindo espaços, e é importante ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça ele não representa só o Poder Judiciário, envolve a advocacia, tanto é que a OAB tem a representação institucional e mais 2 conselheiros indicados pela ordem, envolve o Ministério Público, que tem uma representação, e 2 conselheiros indicados pelo Ministério Público, e a própria magistratura como um todo. Isso reforça a ideia de justiça. Quando nós falamos em celeridade, nós falamos em tempo hábil para que as pessoas possam receber do Estado, como nação civilizada, a participação do Estado na solução dos litígios. Doutor, então quais seriam os caminhos aí para uma solução da ausência de juízes titulares em comarcas do interior, né? Seriam aí mais concursos, ações de incentivo para a permanência nesses lugares? Como é que se trabalharia isso? Há 2 facetas que são bastante observadas, seja na posição do CNJ, seja no dia a dia da Ordem dos Advogados. Um é gestão. Falta ainda a muitos tribunais gestão de pessoal, gestão de recursos. Há uma concentração muito grande de despesas na segunda instância, às vezes em detrimento da primeira instância. É preciso entender que a justiça que está mais próxima do cidadão é aquela da primeira instância. Ninguém vive num estado, ninguém vive num país. Você vive na cidade, você vive no seu bairro. Então a justiça ela precisa se aproximar mais do cidadão. O segundo ponto, além da gestão, é a priorização de recursos para desaguar essa primeira instância, reforçando na segunda instância julgamentos que, segundo o Código de Processo Civil, devem cotejar fatos importantes e que não gerem uma repetição desnecessária. Esse reforço dessas 2 medidas, gestão e o efeito repetitivo, causam também uma implicação muito grande no dia a dia do exercício da advocacia com as novas medidas de conciliação, de arbitragem, fazendo com que essas demandas possam ser solucionadas nem sempre pela via judicial, que o advogado, a advogada possa participar da solução ainda no pré-judicial. E a partir daí nós levaríamos o caso ao judiciário somente naqueles momentos em que não houvesse a possibilidade de conciliar, de unir as partes e encontrar uma solução. Como é que fica aí para o advogado, né? Para o trabalho do advogado? O que essa situação toda afeta o trabalho do advogado? É muito comum, e a pergunta é extremamente pertinente, que a parte represente contra o advogado na OAB porque não vê o seu processo caminhar, não vê o seu processo andar. 2 meses, 3 meses depois, ele representa contra o segundo advogado e 6 meses depois contra o terceiro. E passa a entender a partir daí que o problema não está no advogado, que o problema está no Poder Judiciário. Então, esse sofrimento da advocacia em querer ver o resultado para o seu cliente, seja contestando, seja ajuizando uma peça vestibular, uma inicial, é um sofrimento que é visível em toda a advocacia hoje. A luta da ordem é que a gente possa equacionar os recursos e melhorar o funcionamento do Poder Judiciário. Então, daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais sobre esse assunto com a presença do Dr. Valdetário, que está aqui com a gente no OAB Entrevistas de hoje. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta e hoje o nosso convidado é o advogado Valdetário Andrade Monteiro, representante institucional da OAB para o Conselho Nacional de Justiça. Bom, a gente vai
continuar falando aqui agora sobre o CNJ, né? Como é que tem sido a atuação do CNJ diante de toda essa problemática, doutor Valdetário? Existe alguma ação, algum projeto, algum programa específico para lidar com toda essa questão? Eu diria que a faceta mais importante do CNJ é exatamente de aglutinar o Poder Judiciário de modo a que ele funcione melhor. Havia uma discussão muito grande, a própria presidente do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, que preside o Supremo Tribunal Federal também, a ministra Carmen Lúcia participou da comissão que, na ordem, lutou pela criação do Conselho Nacional de Justiça. A faceta mais importante desse conselho é permitir que o Poder Judiciário, seja federal, estadual, eleitoral, militar, seja em primeira ou em segunda instância, que ele funcione de uma forma coesa, melhor, estipulando metas e fazendo com que bons exemplos, estruturas que estejam funcionando, seja na conciliação, seja na instrução processual, seja no julgamento, ele possa ser dividido, diluído por todo o país e que o judiciário funcione melhor. A gente sempre lembra do CNJ na sua faceta de julgamento de processos disciplinares. Magistrado que, infelizmente, se desvirtuou da sua conduta ética, que acabou saindo do trilho do julgamento dentro da lei da magistratura, da LOMAN, mas talvez a faceta menos visível e mais importante seja essa de aglutinar bons exemplos, boas experiências e fazer. E nisso o Judiciário tem acompanhado o CNJ e o CNJ tem evoluído com a fixação de metas, a conciliação é exemplo disso. A Semana da Conciliação, que foi realizada há pouco, já gerou a solução de milhares de litígios, o que é um avanço. Agora é uma mudança de cultura. É importante frisar que as faculdades de Direito, elas formam advogados para o litígio. Então, nós aprendemos na faculdade a peticionar, a contestar, a recorrer, sempre com a mente no litígio. Com o novo Código de Processo Civil, nós vamos mudar um pouco essa lógica nas universidades, de modo a permitir que o advogado também entenda a importância da conciliação, ou seja, de unir as partes para que elas possam transigir e chegar à solução do litígio, nem sempre com a participação do judiciário. Muito importante. Como é que a OAB se posiciona, então, para uma possível solução sobre essa questão toda que a gente debateu aqui hoje no programa? Olha, primeiro é reforçar a participação da Ordem no Conselho Nacional de Justiça. O presidente Lamáquia tem como bandeira de luta essa celeridade judicial dentro dos parâmetros estabelecidos na Constituição Federal e no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, com a defesa intransigente das prerrogativas da advocacia. Esse é um ponto que é importante frisar, porque o advogado, na estrutura do Poder Judiciário, ele é fundamental. Tanto é que no artigo 133 da Constituição Federal coloca o advogado como indispensável à administração da justiça. Administrar no sentido de entregar a justiça ao cidadão, seja pela advocacia pública, pela advocacia privada, nas defensorias públicas, e a Ordem tem papel fundamental. Eu acho que, sob a batuta do presidente Lamáquia, nós estamos conseguindo avançar. A participação dos conselheiros da Ordem no CNJ tem sido exemplar, o que permite a Ordem, em todo o Brasil, a instituição que tem a maior capilaridade, se firmar como uma trincheira cívica da cidadania. Doutor Valdetário, a questão que o senhor estava comentando com a gente dos servidores que são cedidos aí de outros poderes, né, e vão exercer uma função que não é deles, sem o conhecimento que eles não têm. E isso acaba trazendo grande prejuízo para a justiça, né? Comenta um pouquinho dessa situação para a gente, situação que acontece em qualquer canto do nosso país, no interior, como é que o senhor avalia? Olha, hoje é quase que uma prática nacional que a Justiça Comum e às vezes até a Justiça Federal requisite servidores de outros poderes. É muito comum se encontrar em varas do interior do Estado, às vezes 2, 3 servidores do tribunal, seja de qualquer Estado, e os demais das prefeituras e câmaras municipais. Ou seja, o magistrado se vê sem ninguém, só ele e 1 ou 2 servidores, e requisita a prefeitura, requisita a Câmara Municipal, servidores para auxiliar. Qual é o grande problema disso? Primeiro, o servidor não prestou concurso para aquele cargo, então ele não tem conhecimento da Constituição Federal, do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal, do Código de Organização Judiciária daquele local. Então já é, para o magistrado, uma questão de gestão difícil. Ele vai ter que capacitar, treinar, ensinar
E esse servidor, ele é fundamental no compasso do processo. O processo tem, segundo o Código de Processo Civil, várias fases. É uma construção, o processo é um conjunto de atos concatenados que resultam em uma decisão. Esses atos, essas decisões interlocutórias, elas são tomadas muitas vezes com o auxílio dos servidores, ou seja, é a citação do réu para fazer a contestação, é a intimação de testemunhas para que elas venham ao processo. Então, esses atos menores poderiam ser feitos por servidores mais capacitados, de modo a permitir que o magistrado se concentrasse na sua função primordial, que é julgar, que é apreciar o mérito dos processos, que é apreciar preliminares, que é apreciar as liminares, as urgências, as emergências, de modo que a vara funcionasse. Como funciona a Justiça Federal na sua maioria, com 15, 16 servidores concursados, com uma estrutura de funcionamento de computadores, de acessórios necessários a esse funcionamento melhor. Infelizmente, esses servidores, em 80% das comarcas do interior, têm lotado as varas. Há uma luta da ordem, mas é difícil até pedir a retirada imediata agora, porque se tirar, para de funcionar, mas é um ponto que precisa ser cada vez mais enfocado no Conselho Nacional de Justiça, pelas ordens estaduais. Aqui no Conselho Federal, o presidente Lamarca tem insistido nessa questão, pela necessidade de concurso público para servidores, treinamento e capacitação e treinamento de gestão para os magistrados. O juiz, além de julgar, ele é o gestor da sua vara. A vara funciona como uma espécie de mini tribunal. Ele tem ali assessoria, servidores que fazem etapas específicas. Então, se nós capacitarmos em gestão aqueles que fazem concurso para a magistratura, eu acredito que a vara será melhor gerida e terá um resultado maior. Para isso, o magistrado também precisa ter essa infraestrutura de funcionamento. Então, é uma visão da Ordem dos Advogados do Brasil, cobrar do Poder Judiciário essa estrutura e também um conjunto de servidores, de oficiais de justiça, que passem por concurso público e que conheçam o processo de modo a contribuir com a advocacia, com o Ministério Público e com a magistratura como um todo. Com certeza. Bom, para a gente finalizar, doutor Valdetari, a gente vai falar um pouquinho de novo sobre a razoável duração do processo. Um ponto importante, como o senhor bem colocou aqui. Qual seria, então, um prazo aceitável para o trânsito em julgado e como é que alinha isso à capacidade instalada do Poder Judiciário no nosso país? Primeiro, nós temos que observar o tipo de processo. São processos que exigem um conhecimento maior do fato, né? O direito trabalha com a narrativa do fato para a transformação no cotejamento da lei, ou seja, na comparação do fato existente com a legislação posta para que a gente possa entregar o direito, possa entregar a justiça. Então, o processo vai depender dessa maturação, dessa necessidade. O que nós chamamos de período razoável de duração do processo é aquele em que a justiça consegue chegar fazendo efetivamente justiça. Rui Barbosa criou um célebre entendimento de que toda justiça tardia é injustiça. Então, a razoável duração do processo é aquele que, ao chegar às partes, se faz justiça. Então, é inconcebível que um processo, por exemplo, de dissolução de uma união estável, de uma separação, que ele dure 10, 15, 20 anos e que as partes já estão no segundo casamento, no terceiro relacionamento e não conseguiram resolver o litígio do primeiro. Isso não é uma razoável duração para um processo. Da mesma forma que uma dissolução de uma sociedade que vai a litígio não possa permitir que a empresa continue a funcionar, a gerar emprego, a gerar renda. Outro fato importante é que a duração do processo traga uma instabilidade institucional. Então, decisões díspares, liminares que não são arrazoadas com o tempo do processo, às vezes criam momentos em que a injustiça é patente. Então, o paciente que vai à justiça para ter uma cirurgia e que morre sem receber a tutela jurisdicional, esse passou pela falta de razoabilidade na duração do processo. Isso para o cidadão entender é muito fácil, porque quando ele precisa do atendimento de um plano de saúde, ele vai à justiça e não consegue a decisão, porque o processo demorou 1, 2, 3 anos e ele faleceu, ele sabe que esse processo não teve uma duração razoável. São coisas até difíceis para a gente compreender, né? Mas que acontecem no dia a dia e a advocacia padece, infelizmente, desse mal.
Doutor Valtaro, muito obrigada pela sua presença aqui no OAB Entrevista, foi um prazer receber. Eu agradeço e estou à disposição. Muito obrigada. Bom, e o programa de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar todas as ações e novidades da OAB acessando o site oab.org.br. Tem também o nosso Facebook. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.